receba uma calorosa saudação. Seja muito bem-vindo a mais uma conferência deste curso de autoconhecimento. O tema que estudaremos hoje se chama O Difícil Caminho e o Trabalho Crístico. Trata-se de um tema de grande importância para o nosso progresso no caminho interior. Esse caminho é, de fato, muito difícil. Porém, quando conhecemos de antemão os obstáculos que o tornam tão desafiador, torna-se possível avançar com um bom ritmo e alcançar o objetivo da autorrealização íntima do nosso ser em uma única existência. O caminho da autorrealização é difícil. Sem dúvida, o caminho que conduz à iluminação não é fácil de trilhar. Ele é realmente muito exigente, pois, se fosse simples, a maioria de nós já estaria desperta e iluminada. Afinal, em muitas de nossas múltiplas existências já tivemos contato com o conhecimento que conduz à autorrealização. No entanto, ainda nos encontramos aqui, adormecidos e desorientados. Existem muitas razões pelas quais esse caminho é difícil. A principal delas, eu diria, é que, para percorrê-lo, precisamos nos confrontar constantemente e vencer a nós mesmos. E essa é, sem dúvida, a batalha mais difícil que existe. Esse caminho é conhecido como o caminho do fio da navalha, porque há perigos de ambos os lados, e cada passo exige sacrifício. Muitos começam a trilhar esse caminho, mas são muito raros aqueles que realmente chegam à meta. Ainda assim, embora seja um caminho difícil e muitas vezes doloroso, é, sem dúvida, o único que realmente vale a pena percorrer. Isso porque o seu destino final é a libertação total, o despertar completo da nossa consciência e o retorno ao seio do Pai Cósmico comum. Mas agora, tendo conquistado sabedoria e maestria, e tendo nos tornado deuses criadores, para fazer parte do exército da voz, ou da grande palavra que ressoa por todo o universo. Nesta conferência vamos compreender por que o caminho da autorrealização é tão difícil, e conhecer alguns dos obstáculos que encontramos quando decidimos trilhá-lo. Também veremos como é possível transcender esses obstáculos, e falaremos sobre como evitar certas formas de autoengano que podem nos impedir de avançar rumo à autorrealização. Portanto, vamos analisar quais são esses obstáculos que tornam esse caminho tão difícil, para que possamos aprender a transcendê-los e continuar avançando em nosso trabalho interior. O primeiro obstáculo que encontraremos é o nosso próprio ego e, mais especificamente, esse lado sombrio de nós mesmos que não conhecemos ou que não queremos aceitar. Como já comentamos, o mais difícil é nos enfrentarmos, termos a coragem de descobrir e reconhecer que não somos tão bons quanto imaginamos, e compreender que, para realmente nos conhecermos, precisamos nos abrir para descobrir a perversidade que existe dentro de nós. Amamos muito o nosso ego. Justificamos nossos erros e ignoramos muitos detalhes profundamente perversos que se manifestam em nosso interior. Chegamos a um nível tão grande de autoengano que deixamos de ver e até de reconhecer nossos próprios defeitos psicológicos. Na verdade, conhecemos apenas uma parte muito pequena de nós mesmos, porque nosso senso de autoobservação está extremamente atrofiado pela falta de uso. Estamos acostumados a olhar sempre para fora, apontar, criticar e julgar o que os outros fazem. Sem perceber que, muitas vezes, estamos apenas projetando nas outras pessoas esse lado desconhecido que existe dentro de nós, mas que não estamos dispostos a reconhecer em nós mesmos. E quando uma pessoa carrega dentro de si muitos aspectos que não conhece nem aceita, essas partes ocultas acabam complicando profundamente a sua vida. Por causa disso, passamos a atrair constantemente todo tipo de circunstâncias e de pessoas que acabam gerando conflitos em nossa existência. Afinal, se não estamos bem relacionados conosco mesmos, também não estaremos bem relacionados com os outros. E o resultado inevitável serão conflitos de todos os tipos. Quando decidimos entrar no caminho do autoconhecimento, que é sem dúvida o único caminho capaz de nos conduzir à iluminação, começamos a compreender a necessidade de nos observarmos. A autoobservação consiste em levar a luz da consciência ao nosso lado sombrio. Quando começamos a nos observar, começamos também a descobrir muitas coisas dentro de nós que nem imaginávamos que existiam. Passamos a perceber que, em diferentes momentos, podemos ser mentirosos, preguiçosos, traiçoeiros, injustos, desequilibrados, tirânicos, desonestos, cruéis, mal-intencionados, fracos, perversos, mórbidos, degenerados, e assim por diante.
Ao penetrar nessa escuridão interior, vamos descobrindo aspectos cada vez mais profundos e difíceis de aceitar sobre nós mesmos. Muitas dessas descobertas podem ser assustadoras, e devido à nossa autopiedade e ao nosso exagerado amor próprio, acabamos querendo fugir do trabalho interior. Isso faz com que abandonemos o trabalho da morte psicológica e busquemos outros caminhos que prometem o céu ou a iluminação de forma fácil, apenas acreditando em algo ou em alguém, participando de certas reuniões, consumindo alguma substância, ou fazendo contribuições financeiras constantes a alguma religião que promete o paraíso. Um famoso psicanalista disse que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tomando consciência da própria escuridão. Isso acontece porque, dentro de todo esse aspecto subconsciente de nós mesmos, encontra-se aprisionado 97% da nossa essência. Somente ao observarmos nossa escuridão interior, ou seja, o ego, e ao trabalharmos para eliminá-lo, podemos realmente resgatar e despertar a nossa consciência, que é a luz, e assim alcançar a verdadeira iluminação. Se não decidirmos iniciar esse trabalho de autodescoberta por meio da autoobservação, passaremos mais uma existência acreditando que estamos muito bem e pensando que somos apenas vítimas das circunstâncias e das outras pessoas. Continuaremos vendo a perversidade do lado de fora, mas nunca a reconheceremos dentro de nós mesmos. E esse é o segundo aspecto que torna esse caminho tão difícil. Trata-se do fato de não aceitarmos que aquilo que tanto criticamos nos outros também faz parte do nosso próprio lado sombrio, algo que muitas vezes não conhecemos ou não queremos reconhecer. O ego se sente profundamente ofendido quando vê o seu próprio reflexo. Por isso, é muito importante refletirmos sobre algo fundamental: nunca sentiremos verdadeira necessidade de mudar se estivermos convencidos de que o bandido é sempre o outro, que o pervertido é o outro, que os corruptos são apenas aqueles que estão no governo, ou que os degenerados são os criminosos que vemos na televisão ou no YouTube, enquanto nós mesmos nos consideramos inocentes e honrados. Dificilmente queremos reconhecer que aquilo que tanto nos incomoda nos outros é, e muitas vezes, apenas um aspecto que ainda não trabalhamos dentro de nós mesmos. Podemos perceber isso justamente pela falta de compreensão que sentimos diante dessas situações. Na realidade, é o nosso próprio defeito, reprimido dentro de nós, que a partir do outro polo julga, critica e rejeita aquilo que vemos refletido nesse espelho que nos é apresentado através das ações de outras pessoas. Isso se torna uma grande causa de estagnação no trabalho interior, porque acabamos acreditando que não precisamos mudar, e que quem deve mudar é sempre o outro. Quando percebemos algo no outro que nos incomoda, que desperta irritação ou rejeição, devemos lembrar da lei do espelho, que nos ensina que tudo aquilo que me incomoda, me irrita ou que quero mudar no outro também existe dentro de mim. Por meio da autoobservação, devemos então procurar descobrir qual é o defeito escondido dentro de nós, muitas vezes reprimido pela personalidade. Sem dúvida encontraremos muitos momentos em que esse defeito se manifesta através dos nossos centros. Assim, começaremos realmente a nos conhecer, a nos transformar, e também a compreender e perdoar os outros. O terceiro aspecto que torna esse caminho difícil é o fato de que se trata de um caminho cheio de perigos, tanto internos quanto externos. Quando iniciamos esse caminho, buscamos nos separar das forças sinistras que desejam nos manter adormecidos e fascinados, para continuarem se alimentando da nossa energia. Quando essas forças percebem que queremos nos libertar, então a loja negra, tanto externa quanto interna, se levanta contra nós. Os nossos próprios defeitos psicológicos, que constituem a nossa loja negra interna, iniciarão uma verdadeira guerra contra nós. Eles gerarão muita resistência dentro de nós para que não façamos as práticas, para que não abandonemos nossos maus hábitos, para que não alcancemos a castidade, e também ativarão desejos constantes que teremos de aprender a superar. Além disso, à medida que avançamos no caminho, as tentações se tornam cada vez mais intensas. Somente ao nos recusarmos a satisfazer todos esses desejos do ego poderemos resgatar a luz e o fogo que estão aprisionados em cada um deles. E quanto mais forte for a tentação, maior será a recompensa se conseguirmos rejeitar o desejo e eliminar o eu psicológico correspondente. No entanto, não enfrentaremos apenas a resistência do nosso próprio ego. Também poderemos receber ataques externos. Assim que uma pessoa deixa de fornicar, equilibra seus centros, consegue acender o fogo sagrado e recebe a sua pequena espada de prata no mundo astral, a loja negra se mobiliza para tentar tirá-la desse caminho.
Tentarão fazer com que essa pessoa perca energia, perca forças e volte a se tornar apenas mais uma entidade bateria na sociedade, permitindo que todas as forças sinistras e parasitas continuem se alimentando dela. Esses ataques podem ocorrer de muitas formas. Podem aparecer como pessoas muito atraentes que tentarão nos seduzir para que caiamos em tentação, para que sejamos infiéis ao nosso parceiro e voltemos à fornicação. Podem surgir também como pessoas que apresentam teorias extremamente fascinantes, tentando nos confundir e nos desviar. Podem aparecer como supostos guias espirituais, fingindo ser mestres ou gurus que devemos seguir para avançar. Ou ainda como pessoas que oferecem grandes oportunidades econômicas que parecem resolver todos os nossos problemas, mas que acabam nos deixando sem tempo e sem energia para realizar o trabalho com o nosso ser interior. Por isso, precisamos permanecer muito atentos e praticar a morte psicológica em todos os momentos e em todas as situações, para que a consciência possa se manifestar constantemente em nós e nos orientar através da intuição. Devemos compreender que a loja negra externa só pode nos tentar por meio da nossa própria loja negra interna. O que isso significa? Significa que, se eliminarmos do nosso interior os eus lascivos, infiéis, fanáticos, mitomanos, intelectuais, invejosos, orgulhosos, gananciosos, e assim por diante, então a loja negra externa não terá como nos seduzir nem como nos desviar do caminho. Outro grande obstáculo nesse caminho é o autoengano. Isso acontece quando entramos nesses estudos e começamos a sentir que somos boas pessoas, que já estamos seguros no caminho, que já somos quase santos, e passamos a acreditar que possuímos a verdade. Além disso, quando começamos a aprender esses ensinamentos, podemos cair na ilusão de que, apenas por compreendê-los intelectualmente, já somos melhores que os outros. Chegamos até a olhar para aqueles que ainda não conhecem esse conhecimento como se fossem inferiores a nós. Muitas vezes acontece também que a pessoa começa realmente a trabalhar sobre si mesma. Ela percebe que possui muitos defeitos psicológicos, compreende que precisa parar de desperdiçar energia e decide iniciar com coragem o trabalho interior. Então abandona alguns vícios, consegue eliminar certos defeitos e começa a fazer algum progresso. Às vezes chega até a compartilhar ou ensinar esse conhecimento a outras pessoas, alcançando algum avanço interior. No entanto, em determinado momento, pode entrar em um estado de passividade. Começa a sentir que já está muito bem, que já está desperta, que já fez o que precisava fazer, e então baixa a guarda. Nesse momento, a pessoa não percebe que os egos do autoengano estão roubando suas forças. Ela perde o impulso da revolução interior e acaba estagnando no caminho, até que, pouco a pouco, vai perdendo toda a sua força. Devemos sempre lembrar que, no caminho interior, quando acreditamos que tudo está indo muito bem, na realidade pode ser sinal de que estamos indo muito mal. E quando sentimos que tudo está muito difícil ou que estamos muito mal, muitas vezes é justamente quando estamos avançando de verdade. Isso acontece porque, quando pensamos que tudo está muito bem, geralmente é sinal de que caímos no fanatismo ou na mitomania. Baixamos a guarda, deixamos de nos observar, deixamos de nos julgar sem piedade, e assim paramos de nos descobrir. Por outro lado, a pessoa que começa a descobrir sua própria escuridão interior, que se dá conta da própria miséria psicológica e da própria podridão interior com o propósito de resgatar a luz aprisionada nessa escuridão, e que não foge disso, mas continua investigando cada vez mais profundamente os aspectos mais sutis e perversos de si mesma, viverá em constante autodescoberta. Por isso, esse trabalho precisa ser permanente. Ele deve continuar sem interrupção, até o fim. No momento em que começamos a nos sentir muito bem, elevados, despertos ou superiores aos outros, é muito provável que já tenhamos nos desviado e entrado no caminho do autoengano. Uma pessoa que vive em constante autodescoberta perceberá cada vez mais claramente a necessidade de mudar e compreenderá o quanto ainda precisa trabalhar sobre si mesma. Mesmo na segunda montanha da iniciação, a força crística que nasce dentro de nós deve continuar eliminando todos os aspectos obscuros da nossa lua psicológica, e deve colocar fim aos 7 eus causais, ou pecados capitais, que deram origem a todo o nosso ego. Por isso, sentir que estamos ótimos e que estamos avançando muito bem, quando na realidade apenas começamos esse trabalho, pode se tornar um obstáculo muito sério para o nosso progresso interior. Outro obstáculo que encontramos nesse caminho são os códigos morais.
Na sociedade existem inúmeros códigos morais, regras de conduta, estatutos civis, normas de civilidade, preceitos religiosos e muitas outras formas de comportamento estabelecidas. No entanto, no caminho interior, todos esses códigos morais acabam sendo supérfluos, e muitos deles podem até se transformar em sérios obstáculos para o nosso trabalho interior. A moralidade convencional é relativa. Ela depende dos costumes, da época e do lugar. Aquilo que era considerado moral no passado pode ser visto como imoral nos dias de hoje. O que era moral na Idade Média pode ser considerado imoral na época moderna. O que é moral em um país pode ser considerado imoral em outro, e assim por diante. Por isso, quando uma pessoa começa verdadeiramente o trabalho para despertar a sua consciência, ela precisa aprender a ser guiada pela própria consciência. A consciência é atemporal e sempre objetiva. Na sociedade, por exemplo, encontramos preceitos que afirmam que devemos estudar para ser alguém na vida. Seguindo esse modelo estabelecido, passamos grande parte da nossa existência na educação básica, depois no ensino médio, depois na universidade, depois na pós-graduação, no mestrado, nas especializações, e assim sucessivamente. Tudo isso com o objetivo de conseguir um emprego, ganhar dinheiro, buscar conforto, luxo, prestígio e reconhecimento. No entanto, todos esses são objetivos da personalidade. Eles não nos levam a desenvolver nada realmente permanente ou transcendental, porque todas as conquistas e sucessos materiais acabam sendo devorados pelo tempo. Quando morremos, tudo isso fica para trás. A única coisa que transcende o tempo é a consciência que conseguimos despertar. Portanto, ao seguir esse padrão tão defendido pelos códigos morais da sociedade, muitas vezes acabamos dedicando toda a nossa vida à busca de coisas subjetivas, e não utilizamos a nossa existência para cumprir o seu verdadeiro propósito, que é alcançar a autorrealização íntima do ser. Mesmo depois de receberem esse conhecimento, muitas pessoas acabam deixando de lado apenas para cumprir esses preceitos sociais. O mesmo acontece com muitos outros códigos morais. Por exemplo, quando se afirma que a família é o mais importante de tudo. Seguindo essa ideia de forma limitada, acabamos restringindo nosso amor apenas ao núcleo familiar. Esquecemos que todos os seres humanos deste planeta são nossos irmãos, e deixamos de nos sacrificar pela humanidade. Outros códigos sociais afirmam que devemos ser seguidores de uma determinada religião, ou que devemos obedecer cegamente às regras impostas pelos governos e autoridades. Assim, existem muitos códigos pré-estabelecidos que podem se tornar obstáculos quando queremos trilhar o caminho do despertar da consciência e seguir os ditames do nosso ser interior. Se não decidirmos seguir os ditames da nossa própria consciência, além daquilo que os líderes e as autoridades consideram correto, podemos acabar cometendo muitos erros, erros que podem inclusive prejudicar nossa energia ou até impedir o nosso processo de despertar. Outro aspecto que torna esse caminho difícil é o karma. Todos nós carregamos enormes quantidades de karma. Cada vez que permitimos que nossos defeitos psicológicos atuem em vez da nossa consciência, acabamos gerando danos que criam dívidas kármicas. Ao longo de nossas existências, prejudicamos muitas pessoas, cometemos inúmeros erros e até verdadeiras atrocidades. Por isso, se realmente quisermos nos libertar, precisamos acertar essas contas. A lei divina é justa, mas também é misericordiosa. Para que possamos nos autorrealizar, ela exige que paguemos o karma pendente das últimas 7 existências. Por essa razão, nesse caminho estaremos constantemente pagando o karma. E cada vez que eliminarmos um defeito psicológico, também teremos de pagar as dívidas que esse defeito gerou. Daí a grande importância de viver trabalhando continuamente em favor da humanidade, gerando dharma por meio de ações conscientes e amorosas. Assim podemos pagar nossas dívidas através do amor, em vez de pagá-las através da dor. Mesmo assim, às vezes o dharma que praticamos pode não ser suficiente, e teremos de passar por momentos de crise, doença, dor ou situações difíceis. Mas precisamos compreender que esse também faz parte do processo necessário do caminho. Por isso é muito importante realizar constantemente a prática de traslado de fundos e negociação com a lei, que aprendemos na lição 13 deste curso. Dessa forma, podemos pagar nossas dívidas diariamente e aliviar o peso do karma, evitando que essas pendências nos deixem estagnados no caminho interior.
Outro obstáculo difícil que encontramos nesse caminho é o pseudo-esoterismo. No pseudo-esoterismo encontramos inúmeros caminhos que prometem conduzir a algum tipo de objetivo superior por meio do contato com espíritos, com extraterrestres, pelo uso de drogas místicas, pela consulta a xamãs, feiticeiros ou supostos mestres, pelo desenvolvimento de certas faculdades psíquicas, por meio de crenças específicas e assim por diante. Assim, vemos que existem muitos caminhos que, na realidade, não levam a lugar nenhum. Alguns deles, inclusive, podem nos conduzir ao abismo e ao desespero. Há também caminhos que prometem levar ao nirvana, transformando-nos em majestades de determinadas regiões do universo. Porém, esses caminhos não nos conduzem de volta ao seio do eterno Pai Cósmico comum. Por isso, precisamos manter os olhos bem abertos, pois existem caminhos extremamente fascinantes, que apresentam uma aparência santíssima e aparentemente sublime. No entanto, infelizmente, podem acabar conduzindo à involução submersa dos mundos infernais. Devemos sempre lembrar que o caminho que nos leva de volta ao Pai encontra-se dentro de nós mesmos. E só podemos entrar nesse caminho e avançar por ele através da prática, em nossa vida diária, dos 3 fatores para a revolução da consciência. Por fim, entre os obstáculos que encontramos nesse caminho estão as provas às quais o iniciado é constantemente submetido. Quando uma pessoa entra no caminho da iniciação e começa verdadeiramente a trabalhar, uma série de provas intensas começa a surgir. Isso acontece porque o iniciado precisa ser testado de diferentes maneiras, para verificar se realmente merece continuar avançando. Essas provas podem acontecer diariamente. Trata-se de uma disciplina muito rigorosa. Para obter bons resultados nesses testes, o trabalho psicológico da morte psicológica é fundamental. Seremos submetidos às provas dos elementos, terra, água, ar e fogo. Essas provas podem ocorrer tanto no mundo astral quanto no mundo físico. Por meio dessas provas, somos avaliados pela sabedoria, pela retidão e pelo amor com que enfrentamos as diferentes situações que surgem em nossa vida diária. Observa-se, por exemplo, como reagimos diante de dificuldades econômicas, se somos capazes de nos adaptar às diferentes circunstâncias da vida, como lidamos com a perda de algo ou de alguém, e como reagimos em situações nas quais surgem a luxúria, a raiva ou outras emoções negativas. Se nos desesperarmos, se não soubermos nos adaptar às diferentes situações, ou se reagirmos negativamente, não conseguiremos superar as provas e acabaremos estagnando no caminho, pois esses testes definem o nosso progresso. Existem também momentos de provação em que podemos nos sentir profundamente sozinhos, momentos em que fazemos perguntas e não recebemos respostas, momentos em que parece que entramos em um deserto interior e que o nosso próprio ser nos abandonou. No entanto, esses momentos também são provas, nas quais se mede a nossa capacidade de continuar caminhando. Como vimos, este é um caminho repleto de perigos e obstáculos. Por isso, é necessário conhecê-los, aprender a superá-los e não permitir que nos deixem estagnados. Chegará um momento no caminho, durante a criação do corpo causal, depois de termos escolhido o caminho direto, em que enfrentaremos as etapas mais difíceis do trabalho interior, momentos de grande sofrimento e de sacrifícios conscientes. É nesse ponto que o Cristo nasce dentro de nós. Embora o Cristo seja essa força revolucionária que vem nos ajudar a realizar todo o trabalho da segunda montanha, que é o trabalho do apocalipse interior, a sua chegada também marca o início do caminho verdadeiramente difícil. Se, diante do guardião do mundo da vontade, não decidirmos seguir o caminho direto, estreito e difícil, então o Cristo individual não poderá nascer em nós. E acontece que, de 1000 iniciados que chegam a esse ponto de decisão, 999 escolhem o caminho do Nirvana, em vez do caminho direto, traindo assim o seu Cristo interior. Assim compreendemos que a tentação do Nirvana é um dos maiores obstáculos que encontraremos no progresso rumo à autorrealização. O Pai só pode ser alcançado através do Filho. Mas, para que o Filho do Homem possa nascer no coração do ser humano, é necessário renunciar ao Nirvana e escolher o caminho direto, unindo-se assim à sua alma divina. O Cristo nasce da união entre a nossa alma humana e a nossa alma divina. O advento do fogo crístico é o acontecimento mais importante de toda a nossa vida.
O Cristo íntimo passa então a assumir o controle de todos os nossos processos mentais, emocionais, motores, instintivos e sexuais, à medida que o Kundalini eletrônico vai ascendendo. Ao tomar para si a condução de todos os nossos processos psicológicos, o Senhor da Perfeição sofre de maneira indescritível. Tornando-se um homem entre os homens, ele deverá atravessar inúmeras provações e enfrentar tentações intensas. A tentação é fogo, o triunfo sobre a tentação é luz. O iniciado deve aprender a viver perigosamente, assim está escrito. O trabalho da segunda montanha é um trabalho árduo e profundo, pois é o processo através do qual o fogo crístico dentro de nós nos ajudará a nos purificar completamente e a nos libertar definitivamente do ego. Entre os trabalhos que o Cristo íntimo deve realizar na segunda montanha estão a criação dos corpos de ouro, indispensáveis para que a força crística possa encarnar em nós, pois a sua encarnação é algo fundamental no trabalho avançado de eliminação do eu pluralizado. Ele também deve pagar todo o karma, inclusive o karma mais duro, aquele que precisa ser pago com dor, pois está relacionado aos crimes que cometemos contra o Espírito Santo. Também deve eliminar os eus causais, ou seja, as sementes do ego. Isso significa limpar o nosso estábulo interior de todas as feras que criamos e alimentamos ao longo dos séculos. Além disso, deve assumir a responsabilidade pelo ensino à humanidade. Como podemos ver, o trabalho que o Cristo íntimo deve realizar em nós é extremamente exigente. Mas existe ainda um aspecto que torna esse trabalho ainda mais difícil: o mundo inteiro verá através do seu próprio vidro psicológico. Ele, sendo perfeito, quando se manifestar em nós parecerá imperfeito. Sendo casto, parecerá não ser. Sendo justo, parecerá injusto. Isso é semelhante aos diferentes reflexos da luz. Se usarmos óculos azuis, tudo nos parecerá azul. Se usarmos óculos vermelhos, veremos todas as coisas dessa cor. Assim também acontece com o Cristo. Mesmo sendo puro, quando observado de fora, será visto através dos óculos psicológicos de cada pessoa. Por isso se diz que as pessoas o veem, mas não o reconhecem. Cada indivíduo projetará no Cristo os seus próprios defeitos. Ninguém compreenderá verdadeiramente o Cristo. Por essa razão, as pessoas irão julgá-lo e, se possível, procurarão atacá-lo. O Cristo não se submete aos códigos morais nem aos bons costumes estabelecidos. O Cristo é a verdade, e a verdade quase sempre se torna ofensiva para as pessoas. Na realidade, se tivéssemos um Cristo diante de nós, dificilmente o reconheceríamos. O Cristo manifestado, oculto no coração do homem real, ao assumir o controle dos nossos diversos estados psicológicos, sendo desconhecido pelas pessoas, acaba sendo descrito como cruel, imoral ou perverso. Os inconscientes e adormecidos querem apenas um Cristo histórico, antropomórfico, feito de estátuas e de dogmas inquestionáveis. Um Cristo ao qual possam adaptar facilmente todos os seus códigos morais antiquados, seus preconceitos e suas condições psicológicas. As pessoas não conseguem conceber o Cristo íntimo no coração do ser humano. As multidões adoram apenas o Cristo estátua, e isso é tudo. A obra que o Cristo íntimo deve realizar em nossa própria psique é profundamente dolorosa. Na verdade, o nosso mestre íntimo precisa viver toda a sua via sacra no mais profundo da nossa alma. No entanto, quando Cristo concluir essa obra, não teremos mais de passar pela dor nem pela perseguição. Teremos nos libertado completamente do ego, teremos transcendido todas as leis que nos mantiveram presos a esta roda mecânica da existência, e teremos recuperado toda a sabedoria que viemos buscar nesta experiência física. Nesse momento, já não estaremos mais submetidos ao sofrimento. O convite que fazemos é para refletirmos profundamente sobre a importância desse caminho e compreendermos que todos esses obstáculos podem ser superados. Não estamos sozinhos. O nosso ser interior, assim como muitas forças superiores dos mundos internos, nos apoia e nos fortalece para que possamos dar cada passo. Convidamos você para a próxima conferência, na qual refletiremos sobre como deixar de nos identificar com os acontecimentos do nosso dia a dia e por que isso é tão importante. Também aprofundaremos as razões pelas quais tendemos a julgar os outros em vez de julgar a nós mesmos.
Veremos a importância de combater esses dois erros para que a nossa consciência não continue adormecida e para que possamos recuperar o verdadeiro julgamento crítico. Lembre-se de deixar suas perguntas ou comentários. Até a próxima!